Fernão Dias Pais foi um famoso explorador brasileiro. Ele viveu no século XVII, um período de grandes transformações no Brasil. Conhecido por sua busca incansável por esmeraldas preciosas, ele ganhou o apelido de o Caçador de Esmeraldas. Sua história é uma de ambição e aventura. Sua caça às esmeraldas tornou-se a obsessão da sua vida. Ele sonhava em encontrar imensas riquezas para Portugal e grande fama para si mesmo. Ele era um bandeirante, um explorador e aventureiro. Eles desbravaram as terras desconhecidas do Brasil, enfrentando inúmeros perigos. Fernão Dias foi um dos mais determinados, arriscando tudo pelo seu sonho. Sua grande caçada às esmeraldas se desenrolou por muitos anos, impactando o Brasil de forma marcante. Mesmo que o resultado não tenha sido o que ele esperava, sua jornada levou a novas descobertas. As trilhas que ele e seus homens abriram tornaram-se rotas para futuros colonizadores. Sua jornada mudou o mapa do Brasil, mesmo que as pedras verdes que ele tanto buscou não fossem esmeraldas verdadeiras. O que a história dele nos ensina hoje em dia é uma história de muitas faces, cheia de coragem, mas também de duras realidades. O Brasil, lá pelos idos de 1600, era uma vasta colônia portuguesa. Grande parte dele ainda era um mistério para os europeus. Os portugueses tinham se estabelecido ao longo da costa, com cidades como Salvador e Rio de Janeiro crescendo a olhos vistos. Mas o interior, o sertãozão, esse era em grande parte desconhecido. Os povos indígenas já viviam ali há séculos, conhecendo seus segredos e perigos como a palma da mão. A coroa portuguesa estava doidinha por riquezas, sonhando em encontrar ouro, prata e pedras preciosas, tipo esmeraldas. Essa sede de riqueza alimentou muitas expedições, verdadeiras aventuras Brasil adentro. Homens conhecidos como bandeirantes é que comandavam essas jornadas perigosas. Eles se embrenhavam sertão adentro, muitas vezes por anos a fio. Os bandeirantes tinham lá suas diferentes motivações. Alguns iam para capturar indígenas para a escravidão, enquanto outros, como o nosso Fernão Dias, caçavam riquezas minerais. Nessas andanças, eles mapeavam novas terras e fundavam povoados e pontos de apoio. Foram eles que empurraram as fronteiras da colônia cada vez mais para o oeste. A vida no Brasil. Colônia não era moleza não, viu? Especialmente para quem largava o litoral. O sertão era um Deus nos acuda. Animais selvagens, doenças tropicais, comida que mal dava para nada e tribos indígenas nem sempre amigáveis. Mesmo assim, o sonho de encontrar um tesouro falava mais alto. Fazia com que homens como Fernão Dias Pais estivessem dispostos a arriscar a própria pele pela chance de glória e fortuna. Tudo pelo lendário fogo verde das esmeraldas. O papel deles na formação do Brasil é inegável, ainda que muitas vezes controverso, e vamos combinar, bem violento. O sertão era uma terra de matas fechadas, rios imponentes e serras altas pra caramba. O sonho de achar um tesouro era poderoso demais, levando homens como Fernão Dias a arriscar tudo, absolutamente tudo. O ano de 1638 marcou um momento crucial para Fernão Dias Pais e sua busca por esmeraldas. Ele já era um bandeirante experiente, conhecido por sua resiliência e conhecimento do sertão. Durante anos, ele ouviu contos de um lugar mítico chamado Sabarabuçu, uma cordilheira reluzente que diziam ser rica em esmeraldas. Essas histórias atiçaram sua imaginação, e ele decidiu liderar uma grande expedição para encontrar esses tesouros verdes lendários para o rei de Portugal. Ele investiu uma grande parte de sua própria fortuna e reuniu um grupo formidável de seguidores. Centenas de homens atenderam ao seu chamado, incluindo parentes como seu futuro genro, Borba Gato, e aliados indígenas Tupi. Eles juntaram uma vasta quantidade de suprimentos: comida, ferramentas, armas de fogo e mercadorias para troca. A expedição foi uma das maiores de sua época, um testamento da influência e ambição de Fernão Dias. O grupo viajava principalmente a pé,
e usava canoas para navegar pelos rios, abrindo caminho pela vegetação densa. Eles precisavam ser completamente autossuficientes, caçando, pescando nos rios e coletando plantas silvestres para se alimentar. A jornada rumo ao interior era incrivelmente lenta e árdua, mas Fernão Dias, movido por sua visão das esmeraldas, empurrava seus seguidores incansavelmente adiante. A expedição, que começou em 1638, se arrastou por anos. O sertão brasileiro era uma terra dura e implacável. Florestas densas, rios largos e montanhas imponentes bloqueavam seu avanço. O sol castigava sem piedade, e chuvas torrenciais transformavam as trilhas em verdadeiros atoleiros. Conseguir comida suficiente era uma luta constante. Os homens tinham que depender da caça e da pesca, mas a caça nem sempre era farta, e algumas plantas eram venenosas. As doenças eram um inimigo ainda maior, com malária, disenteria e diversas febres se alastrando pelos acampamentos. Muitos homens morreram longe de casa, seus sonhos de riqueza enterrados com eles naquela imensidão selvagem. Com o passar dos anos, sem nenhum sinal das esmeraldas, o descontentamento cresceu entre seus seguidores. Fernão Dias teve que usar toda a sua autoridade para manter a disciplina, às vezes recorrendo a medidas duras. Houve casos de motim que ele reprimiu com mão de ferro. As populações indígenas do interior também representavam um desafio complexo, com alguns grupos dispostos a negociar e outros resistindo ferozmente à sua passagem. Confrontos violentos adicionavam mais uma camada de perigo e contribuíram para a reputação brutal das bandeiras. A busca pelas pedras verdes muitas vezes foi manchada de sangue. Depois de muitos e longos anos de busca implacável, Fernão Dias Pais e seu grupo, já bem reduzido, finalmente fizeram uma descoberta. Numa região que mais tarde seria conhecida como Minas Gerais, perto de um lugar chamado Itaberaba, ele encontrou um veio de pedras verdes. Elas brilhavam lindamente sob a luz do sol, e ele acreditava piamente que tinha encontrado as lendárias esmeraldas de Sabarabuçu. As pedras eram de um verde vibrante, translúcidas, e brilhavam de um jeito que parecia um convite. Para Fernão Dias, aquilo era a realização do sonho de sua vida. Ele tinha passado décadas perseguindo esse objetivo e, naquela altura, já era um homem idoso, com a saúde maltratada pelos anos no sertão. Mas essa descoberta pareceu dar um novo ânimo a ele, e ele sentiu uma onda de triunfo. Ele coletou cuidadosamente muitas amostras dessas pedras. Porém, havia um erro profundo e trágico. Fernão Dias, com toda a sua experiência de bandeirante, não era um mineralogista com formação. As belas pedras verdes que ele encontrou com tanta alegria não eram esmeraldas, mas sim turmalinas verdes. Esse erro crucial lançaria uma sombra sobre sua conquista. Fernão Dias nunca soube a verdade sobre sua descoberta e morreu convencido de que tinha encontrado esmeraldas de verdade. A notícia do seu achado acabou chegando às autoridades no litoral, gerando um baita entusiasmo e expectativa, mas a realidade decepcionante veio à tona mais tarde. O Fernão Dias Pais não viveu o bastante para ver suas esmeraldas serem devidamente analisadas. Ele morreu no sertão por volta de 1681, não muito longe do local onde tinha achado as tais pedras verdes. Ele já era um homem de idade, provavelmente na casa dos 70, e estava exausto, desgastado por décadas de esforço incansável e pelas condições brutais do sertão. Uma febre muito forte acabou tirando a vida dele. Ele se foi ainda acreditando que tinha realizado o grande sonho da sua vida. Embora a expedição dele não tenha encontrado as verdadeiras esmeraldas, ela trouxe outras consequências, totalmente inesperadas. A longa e difícil jornada de Fernão Dias e seus homens desbravou territórios imensos, bem no coração do que hoje é o estado de Minas Gerais. Nos anos que se seguiram à morte dele, outros exploradores e garimpeiros seguiram as trilhas que ele abriu.
e acabaram encontrando algo de um valor imenso. Eles descobriram ouro, e não foi pouco não, jazidas enormes. Assim, indiretamente, a busca obsessiva de Fernão Dias por esmeraldas acabou levando à corrida do ouro no Brasil, no século XVIII. Essa descoberta de ouro transformou de vez a economia da colônia. A expedição dele, que foi um fracasso no seu objetivo principal, paradoxalmente abriu caminho para a Era de Ouro do Brasil. O legado dele é complicado. Ao mesmo tempo que é celebrado como um explorador corajoso, também é lembrado pela obsessão e pela exploração dos povos indígenas. A imagem histórica dele não é simplesmente heróica. Ela carrega a sombra do custo humano das suas empreitadas. A saga de Fernão Dias Pais vai muito além de uma simples história lá do passado. Ela nos traz lições valiosas que ecoam forte até os dias de hoje. Ela fala com muita força da ambição humana e daquela determinação de ferro para correr atrás de um sonho. Aquela vontade de desbravar o desconhecido, de fazer novas descobertas, de alcançar um objetivo mesmo quando tudo parece remar contra a maré. Esse lado da personalidade dele pode sim ser bem inspirador. Mostra os feitos incríveis que a gente consegue realizar quando tem de verdade compromisso e aquela persistência de dar inveja. Mas por outro lado, a história dele também serve de alerta, viu? Ela nos alerta sobre os perigos de uma obsessão sem freios. Quando um único objetivo vira uma fixação, ele pode acabar cegando a pessoa para outras realidades importantes da vida. A vida dele mostra bem os perigos da ambição quando falta um pouco de pé no chão, ou aquela autocrítica necessária. Isso ressalta como é importante equilibrar a garra com a sabedoria. A vida e as expedições dele também nos obrigam a olhar para a história com um olhar mais crítico, sabe? Para entender o passado de verdade, a gente tem que abraçar o pacote completo, as partes complexas, os grandes feitos e também as tragédias. A busca cheia de falhas do caçador de esmeraldas ainda oferece aprendizados valiosos para nossa caminhada de hoje em dia.